Basicamente, eu vou apresentar aqui os 3 grandes desenhos de pesquisa que existem, né? Lembrando que, né, o desenho da avaliação de impacto, né, o padrão ouro, digamos assim, é o desenho experimental clássico, né? E na impossibilidade de realizarmos esse desenho experimental clássico, nós vamos então partir para o quase experimental, que é uma alternativa quando a gente não tem condições de realizar o experimental clássico. Os dois são desenhos aceitos, né, em avaliação de impacto, né? Alguns de outras áreas que não a nossa, de pesquisa social e tal, que é a nossa área, algumas áreas, elas nem trabalham com quase experimento, trabalham só com experimentos. Vocês vão ver hoje que eu vou dar o exemplo aqui das vacinas, né? Que são testes sempre experimentais, né? Não é o nosso caso nas sociais, nas ciências sociais, políticas públicas, essa área, o campo nosso das políticas públicas que está dentro do campo das sociais, muitas vezes, a maior parte das vezes, não é possível o desenho experimental e nós realizamos, então, o desenho quase experimental. O desenho não experimental, ele não é o desenho adequado para avaliação de impacto, tá? Ele responde a uma série de questionamentos, ele também está presente em pesquisas na área de políticas públicas, mas ele não é o desenho que se usa para avaliação de impacto. Eu vou trazer um pouco dele aqui hoje, só para vocês entenderem a distinção, mas o nosso foco aqui, né? Nosso foco, principalmente a partir da aula que vem, são os desenhos experimentais e quase experimentais, que é o desenho clássico e o, entre aspas, padrão ouro para inferir impacto, para a gente poder estimar, né, a efetividade de uma política pública, de um projeto, de uma ação, né, na realidade, no nosso caso, realidade social, na maior parte das vezes, social e econômica, né? Então, aqui são os 3 desenhos, eu vou começar pelo experimental, que é o desenho clássico, né, para avaliação de impacto, conforme eu disse, estou me repetindo aqui, e é o desenho que é usado na área de fármacos, médica, teste de vacina, teste de remédio, sempre desenho experimental, né? É sempre assim, tá? Então, esse desenho é o desenho adequado, é o desenho que nós temos que usar, não é que a gente tem que gostar dele, mas a gente tem que usar esse desenho quando nós temos uma pergunta de ordem causal, né? Tal política, tal intervenção gerou impacto, causou efeito, teve um efeito, né? O RS mais seguro reduziu os homicídios, né? O Bolsa Família aumentou a renda, certo? A vacina reduziu a mortalidade por Covid, né? E assim por diante. Tá? Quando nós tivermos uma pergunta de caráter causal, é o desenho experimental que nós vamos fazer, né? Que nós vamos ter que utilizar. Como eu disse, ele tem limites, né? Nem sempre é possível usar na nossa área. Quais são as características, então, desse desenho chamado de experimental? Né? Ele é um desenho que envolve, né, uma série de procedimentos, eu preciso desses procedimentos para poder inferir causalidade corretamente, para poder estimar e dizer qual é o efeito de uma determinada variável noutra, né? Se ela tem efeito, qual é esse efeito, certo? Então, um exemplo que a gente usa, né, para começar a entender e pensar é o exemplo da área das biológicas, da área farmacológica, médica, né? Que é, por exemplo, eu vou começar com as pesquisas com cobaias, né? Normalmente, esses estudos que testam medicamentos, vacinas, eles começam com cobaias, não começam com seres humanos, né? Então, basicamente, é um desenho feito em laboratório, numa situação controlada e numa situação que a gente chama de artificial. Ele não é testado no mundo real, né? Aí, depois que ele é testado nessa situação artificial, ele é testado no mundo real com indivíduos, né? Então, um exemplo clássico, né? Eu quero testar, por exemplo, né, se um determinado remédio, né, um determinado medicamento, por exemplo, um remédio para o colesterol, vou dar um exemplo aqui, colesterol, né, uma droga para colesterol, ela tem impacto, né, nos níveis de colesterol, né, nos níveis de colesterol, nesse caso agora das nossas cobaias, depois a gente vai testar com seres humanos, tá? E aí eu tenho aqui um conjunto de ratinhos, certo? Conjunto de ratinhos. E eu tenho os níveis de colesterol deles, de todos eles, no tempo zero. Né? O que é o tempo zero? A linha de base, antes de qualquer coisa acontecer. Eu medi, né, os níveis de colesterol. Aí eu faço um sorteio e eu vou ter 2 grupos. O grupo tratamento, que vai receber um remédio,
e o grupo controle que não vai receber o remédio. Esse sorteio aqui, né, é algo completamente aleatório. Sorteio mesmo, que a gente chama em pesquisa de randomização, né? Por que randomização? Porque random em inglês é o acaso, é sorteio, né? Então eu tenho o grupo que vai receber o remédio e o grupo controle que não vai receber o remédio. Tratado e controle, é sempre os termos, né? Poderia ser uma política pública, por exemplo. Um grupo de municípios que vai receber a política e que não vai, né? Mas o sorteio é a característica central dos experimentos e a medida na linha de base no tempo zero também. Aí, eu vou ter aqui o que a gente chama de tempo 1, depois de dar a droga, né? O remédio. Apliquei lá o remédio, esse aqui tomou o remédio, esse aqui não tomou o remédio, né? Esperei passar um tempo e medi de novo, né? Os níveis de colesterol no tempo 1, colesterol aqui também, né? E vou verificar se tem ou não alguma diferença significativa nos níveis de colesterol desse grupo de ratinhos que está dentro de um laboratório, respirando o mesmo ar, comendo a mesma comida, tomando a mesma quantidade de água. A única diferença é que um recebeu a droga e o outro não. Se eu encontrar diferença nos níveis de colesterol, né? Estatisticamente significativo, o que é isso, né? Com probabilidade menor ou igual a 0,5% de que o resultado não seja obra do acaso, mas que de fato a droga tem efeito, né? Eu vou atribuir essa diferença ao remédio, que não tem mais nada diferente, está tudo controlado. A única coisa é que um tomou o remédio e o outro não. E eu comparo o nível de colesterol, então, do tempo 0 em relação ao tempo 1, e eu espero que no tempo 1 ele seja menor no grupo que tomou o remédio, se eu tenho como hipótese que o remédio vai fazer efeito, tá? Então, nesse quadro aqui, né, com esse meu hieroglifo, né, vocês conseguem ver todas as características de um experimento clássico. Eu tenho pelo menos 2 grupos, um que recebe um tratamento e outro que não. Esse tratamento pode ser qualquer coisa, pode ser uma política pública, uma metodologia de ensino, o que for, né? Que é delimitado, definido ao acaso, randomicamente, por sorteio. A única diferença entre eles, então, em função da lei da probabilidade pelo sorteio, é que um recebe e o outro não tratamento. Eles têm que ser equivalentes, muito parecidos, quase iguais, né? E eu tenho a observação depois, no tempo 1, né? Que é o momento posterior à aplicação, um recebeu e o outro não, e eu comparo, então, a minha variável tratamento, que nesse caso é um remédio, uma droga, poderia ser uma metodologia de ensino, poderia ser uma política pública, e eu comparo, então, os níveis de colesterol, que é a nossa variável dependente, ou desfecho, né? Eu vou comparar municípios que, por sorteio, participaram de um programa de segurança e outros não. O desfecho são as taxas de homicídio antes e depois de participar do programa. Mas tem que ser por sorteio se ele for desenho experimental, né? Essas são as características do desenho experimental, né? Existem experimentos, vocês vão ver na aula de hoje, eu vou mostrar, que são feitos na nossa área de políticas públicas. Eu vou mostrar alguns deles que eu tirei de um curso que eu fiz na Escola de Administração Pública, né? Que são bem interessantes e têm a ver com políticas públicas direto, né? Programa de vacinação, programa para melhorar o aprendizado das crianças na escola, vários programas, né? Que se faz também, quando a gente tem condições de fazer, um desenho experimental. Claro que no mundo das políticas públicas nem sempre isso é possível. Primeiro porque eu posso ter questões éticas, né? Submeter pessoas a tomar uma determinada droga sem ter testado antes, né? Ou submeter pessoas a sofrer algum tipo de violência. Eu não posso fazer isso no mundo real, né? Então, esse desenho clássico nem sempre é possível da gente fazer. E em outras situações também, o custo político, né? Um prefeito, um governador vai deixar de aplicar uma determinada benesse para um conjunto de municípios e eles podem depois, ele pode ter um custo político de não votarem mais nele, porque eles não entendem de experimento, não sabem que é o experimento, né? O ideal, né, do experimento, que também é uma outra característica que eu esqueci de mencionar, é que aquele que é tratado e aquele que é controle não sabe se ele está tomando remédio ou placebo, que a gente chama, a vacina ou placebo, e quem está aplicando não sabe quem está recebendo o remédio e quem não está. É o que a gente chama de duplo cego, é uma outra característica do experimento, né? Quem recebe o tratamento não sabe se está recebendo tratamento ou placebo, e quem aplica não sabe se está aplicando placebo ou tratamento, né? Placebo é aquilo que imita um remédio, mas não é uma aguinha com açúcar, né, gente? Não tem nenhuma característica medicinal, tá? Então, essa é uma outra característica do experimento clássico, que nem sempre é possível. Se eu vou aplicar uma política pública numa comunidade, as outras vão saber que ela está recebendo aquela benesse, aquela política, né? Então, na nossa área, esse duplo cego já é uma certa ilusão a gente imaginar que seja possível. No caso de fármacos, remédio, vacina, por exemplo, o pessoal que participou dos testes da vacina para o Covid não sabia se estava tomando placebo ou vacina. E quem estava aplicando também não.
Então, dava para instaurar, né, essa ideia do duplo cego, certo? Uma coisa bem importante de vocês terem em mente, né, é que esses grupos, tratado e controle, eles não podem ser grupos muito diferentes, né, pessoal? Eles têm que ser bem parecidos, e a única coisa é que um recebe o tratamento e o outro não. Porque eu quero fazer aquilo que a gente ouve falar na análise estatística, né? Eu quero isolar o efeito do programa, eu quero isolar o efeito do remédio, eu quero isolar o efeito do tratamento, seja lá o que ele for, né? Então, é preciso que os dois sejam muito parecidos e a única diferença seja que um toma o remédio e o outro não, né? Nem sempre na realidade social, por exemplo, uma situação não experimental, o município aderiu a um programa e o outro não, mas não é sorteio. Provavelmente esses municípios são muito diferentes. Aí a gente vai aprender aqui na aula algumas técnicas que, né, a mágica, a estatística, que tornam esses municípios semelhantes. Né? Análise multivariada ou pareamento, nós vamos ver tudo isso em aula, tá? Que são alternativas e estratégias para a gente fazer com que grupos que não são equivalentes passem a ser. Isso é uma questão que não é trivial, é muito importante, né? Além de ser o sorteio aleatório, por que eu posso confiar que eu consigo isolar o efeito do tratamento? Porque tratamento e controle, os dois grupos são equivalentes. Eu posso ter mais de 2 grupos, tá, pessoal? No mínimo 2, mas eu posso ter mais de 2. Por exemplo, eu vou testar Tilenol, aspirina e nada, né? Para ver qual é o melhor para reduzir a febre, por exemplo, né? Posso ter 2 tratamentos e um controle. Nos exemplos que a gente vai ver em aula hoje, isso vai acontecer, tá? Aqui um exemplo, né? Eu vou sortear pessoas que estão procurando trabalho, né? Que são muito parecidas e tal, né? E um vai receber o curso de qualificação e outro grupo não, por sorteio. O desfecho é se ele encontrou trabalho depois de participar do curso ou não nos grupos, vou comparar, né? E aí, como eles são muito parecidos, no final eu vou ter esse resultado aqui, ó. Por exemplo, né? Esse aqui é hipotético, tá? Sorteei os indivíduos, um recebeu a intervenção e o outro não. Em verde são aqueles que arrumaram trabalho, e em preto aqueles que não arrumaram trabalho e continuam procurando trabalho depois de participar do experimento. No grupo controle pode ver que tem só 2 verdinhos, né? E no outro tem mais. Então, muito provavelmente teve um efeito do curso de qualificação para o pessoal que estava sem trabalho arrumar trabalho. Tá? Isso aqui é só um exemplo hipotético, né? Mas que também ajuda a ilustrar o que eu estou falando agora. Esses grupos têm que ser bem equivalentes e têm que ser definidos por sorteio se é um experimento. Tá? Aqui eu acabei de falar isso, da questão do duplo cego, não vou repetir, tá? Então, esse é um exemplo, tá? A questão da linha de base, do tempo zero, é muito importante. A gente vai ver um pouco na aula de hoje, um pouco na aula que vem, melhor dizendo, na aula que vem que a gente vai ver isso, não, na aula de hoje não vou falar muito, de por que eu tenho que ter linha de base e o tempo 1 e por que é importante a presença do grupo controle, né? Se é experimento, tem que ter controle. Às vezes, no não experimento, ou melhor dizendo, no quase experimento, às vezes a gente não tem, né? Daí tem algumas estratégias que a gente usa para poder tentar simular o máximo possível um experimento em situações que a gente não tem um experimento clássico. Mas essa definição dos grupos por sorteio, randomizada, que a gente chama, vocês devem ter lido já na imprensa, né? Os estudos que testaram ivermectina não eram randomizados, né? Não fizeram o sorteio quem ia tomar e quem não ia. Né? Então, já não é o experimento clássico, é randomizado, já tem problema aí, né? Já tem problema, tá? Então, esses são termos bem típicos desse tipo de literatura, né? Sobre teste de hipóteses com desenhos experimentais, tá? Eu peguei aqui um exemplo que a gente vai ver bastante em aula. Todo e qualquer curso de avaliação de impacto tem esse caso aqui, né? Que é o programa Progressa, que é um programa que foi instaurado no México nos anos 90, para reduzir a pobreza rural e depois ele foi estendido para a zona urbana. E esse programa, ele foi praticamente, digamos assim, foi mandatório, que para receber um recurso do BID, eles tinham que fazer experimental primeiro e testar se ele funcionava lá no México, né? E aí, com recursos do BID, eles fizeram o experimento para provar e demonstrar que pegaram comunidades rurais muito pobres, sortearam, umas receberiam o programa e outras não. Daí ele conseguiu, então, aumentar a renda, manter as crianças na escola, e, se não me engano, reduzir o trabalho infantil. Porque ele é um estudo clássico, né? É um exemplo clássico que se usa de análise experimental, de estudo experimental na área das ciências sociais, né? Na nossa área aqui, tá? Então, mas eu já estou adiantando e trazendo esse exemplo para vocês hoje, né? Aqui são, então, esses foram os experimentos, né? Eu vou falar um pouquinho dos quase experimentos. Deixa eu pensar se eu falo primeiro ou mostro. Não, deixa eu ver uma coisa.
Eu vou mostrar primeiro, então, antes de passar para os quase experimentos, eu vou mostrar exemplos de experimentos que eu acho que vai ficar mais adequado, né, pedagogicamente. Então, eu vou agora projetar outros slides aqui, que tem a ver com exemplos de experimentos reais, né, reais. Tá? Então, aqui, que eu falei que eu tirei do curso lá da INAP. Esse aqui, então, é um exemplo que também é bastante conhecido, né, de um programa que começou nos Estados Unidos, que era o One Laptop per Child, e foi replicado em alguns lugares da América Latina, incluindo o Brasil, né, se não me engano, o Peru também. E aqui é o desenho dele, né, digamos assim, o esquema de como ele funciona, o esquema teórico, né, que nada mais é do que instaurar em algumas escolas, né, computadores, laptop, notebook, melhor dizendo, né, que se supondo que essa ferramenta vai ajudar os alunos a melhorar seu desempenho escolar, né, porque eles vão ter uma ferramenta que é mais interessante, vai despertar o interesse, é mais ágil e tal. No Brasil, ela foi implementada em São Paulo em 2005 no programa do governo na época de inclusão digital, né, e foi em caráter experimental. Algumas escolas receberam e outras não receberam o programa, o computador, né? Foi sorteio em escolas muito parecidas, não me lembro mais se era rede municipal ou estadual agora, né? Não me esqueci disso. E aí foi, então, tinha dois grupos, ó, o tratamento e o grupo sem o laptop, né? O notebook, o grupo controle, tá? Esse aqui é o desenho, então, de por que se espera hipoteticamente que esse computador vai ter um efeito na nota dos alunos, eu não vou entrar nesse detalhe maior aqui, né? E alguns resultados, ó. Se fez uma avaliação de impacto do processo do projeto Um Computador por Aluno, né? Que foi realizado pela Federal do Rio, né? E ele avaliou, então, na Paraíba, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso e Sergipe. Tá? Nesses lugares se avaliou, então, o uso desse programa. Aí tinha as informações que eram as notas dos alunos, né, no tempo 0 e no tempo 1, né, e algumas características desses alunos também, certo? E chegaram a algumas conclusões na avaliação, né, como era por sorteio, então era tranquilo, né, de avaliar. Viram que ele aumentou a propensão a saber ler e escrever entre os alunos, mas foi maior para os alunos que não eram tão pobres, né? Aumentou também, viviam abaixo da linha de pobreza, o impacto foi menor, ainda que tivesse usado variáveis de controle e tudo, porque foi um sorteio, né? E aqui alguns resultados de um momento para o outro aqui desse projeto, né? Que eu não vou entrar em detalhes porque não é esse o objetivo, é só para mostrar que foi um desenho experimental, tá? Depois, houve alguns estudantes que fizeram também nas suas dissertações e tal, que avaliaram esse programa também, né? Não vou entrar também em maiores detalhes sobre os resultados, tá? Em que ele melhorou, em que não melhorou e tal. Alguns usaram as notas do Enem. Esse aqui no Peru, a avaliação no Peru não foi tão boa quanto aqui no Brasil, né? Não gerou resultado significativo no Peru, no Brasil gerou, né? Então, vocês podem ler no slide depois, eu não vou ficar lendo cada um, né? Esse aqui é um outro exemplo de avaliação de pesquisa experimental, né? Esse aqui é um tema diferente, né, das sociais, mas é interessante também, que o Chile instaurou um programa para reduzir a venda da merluza capturada ilegalmente lá, né? Ele tinha esse problema. E aí eles tiveram dois tipos de tratamento e um controle. Eles sortearam comunidades que tinham esse problema e numa delas eles fizeram, então, aplicaram propagandas no rádio, na TV, outdoor, para as pessoas não consumirem, né, a merluza capturada ilegalmente. Na outra comunidade, eles instauraram fiscalizações com multas. E na outra comunidade, nada, deixar como está, né? E aí vocês podem perceber nesse gráfico, eu vou aumentar ele aqui, né, que a fiscalização, sem intervenção, o consumo continuou alto, né? A fiscalização, né, ela reduziu em 15 pontos percentuais o consumo e a propaganda, né, a campanha, 10 pontos percentuais. Então, aqueles que não tinham nada mantiveram alto consumo e aqueles que tiveram alguma intervenção reduziram, sendo que a fiscalização foi a que teve impacto maior na redução do consumo da merluza capturada ilegalmente, tá? Mas, se comparou os dois tratamentos, isso é bem importante de fazer quando a gente está avaliando, né, a política pública,
e se constatou que a fiscalização era bem mais cara. Eu acho que está no outro aqui. Não, é nesse que está. Né? Se constatou que... Aqui, ó, tá aqui. A fiscalização custava, por exemplo, para reduzir o consumo, né, de uma merluza, era $4,30 que se gastava com a fiscalização. Já com a campanha informativa, 3,70. Então, ainda que a fiscalização tenha sido mais efetiva, a questão do custo-benefício ficou com a campanha, né, de conscientização das pessoas. Tá? Então, isso também é algo, num país pobre como o nosso, que é importante da gente considerar, né, que o custo para salvar uma merluza. Tá? Então, é algo que tem que se considerar quando a gente está trabalhando com avaliação de política, certo? Aqui é o desenho, né, de por que usaram essas estratégias, desenho teórico, né, toda e qualquer intervenção tem que ter, né, um marco lógico, o que seja, do desenho da política, ou do programa, ou seja o que for. Tá? Aqui é um outro programa que foi feito no Peru, né, que se constatou que o nível de aprendizado no Peru estava melhorando muito a partir, né, dos anos, né, comparando, assim, se constatou, né, comparando 2009 até 2015, as notas dos alunos nas provas padronizadas de conhecimento estavam melhorando muito. Porém, essa melhoria não é uniforme, né? O meio rural tinha uma defasagem, não era igual ao meio urbano. Ó, podem ver que o rural é no escuro, né, e o urbano é no laranja, né? Então, para várias aptidões, comparando através do tempo, todos melhoraram, mas o rural melhorou menos, né? E eles constataram que o problema era o seguinte, que as salas de aula das crianças, né, eram salas de aula em que eles misturavam as séries. Como tinha pouca criança, pouco professor, acabava dando aula para todo mundo meio junto, né, no meio rural. E eles constataram, então, que isso poderia ser um problema no aprendizado, né? E isso, na área pedagógica, o pessoal confirma isso, né? E aí, então, eles fizeram um experimento, sortearam crianças que iam para salas reagrupadas, todo mundo da mesma série, na mesma sala, e crianças que continuavam na mesma situação, né? E se comparou o desempenho desses alunos e viram que o reagrupamento encadeou e gerou notas melhores nesses alunos, tá? Claro, isso aqui é um experimento, né? Para tentar demonstrar que reagrupar é melhor e vai melhorar o desempenho e o aprendizado desses alunos, tá? Posso ir adiante em outros exemplos aqui? Esse é um exemplo que eu gosto bastante. Eu acho ele bem interessante, assim, né? Se constatou na Índia que havia um problema grave, né, de vacinação das crianças. Tá? Só 1% das crianças tinham todo o esquema de vacina preenchido. Isso é um problema para a saúde pública. Vocês sabem, né? Hoje, com o Covid, a gente está vendo, as pessoas adoecem, as crianças têm que atender, têm que ir para o hospital, têm que ir para o posto de saúde. Então, eles começaram a pensar, né, os gestores lá de políticas públicas, o que poderia ser uma das causas, né, para essa baixa taxa de vacinação. E aí, constataram, pelo diagnóstico que fizeram, que havia 2 problemas lá, né? Havia um problema de falta de enfermeiros nos locais, né? E também uma falta de incentivo para os pais levarem as crianças para vacinar. Eles não levavam. Não tinham essa ideia que era importante, não levavam. Aí se instaurou, a partir de todo um estudo teórico, né? Um incentivo, né? Um incentivo para vacinar as crianças, tá? E se dividiu as comunidades, né? Uma que ia receber esses incentivos e outra que continuaria igual, para ver se esse incentivo ia melhorar a taxa de vacinação. Se fosse, eles iam instaurar, né, para uma escala maior. Então, experimento clássico, né, por sorteio também, tá? Então, uma das estratégias, né, foi facilitar o acesso, para evitar que as pessoas tivessem preguiça de ir no posto. Eles, então, instauraram e implementaram postos móveis de vacinação, né? Em que não havia necessidade de ter um local que teria que ter tantas enfermeiras, mas eles iam se deslocando e também facilitaria o acesso para aqueles que estavam, então, com uma certa preguiça de levar o filho para visitar, né? E isso, um grupo, então, teve postos móveis. O outro grupo foi sorteado e que todas as crianças que completassem o esquema vacinal, os pais iam receber 1 quilo de lentilha. Tá? Então, uma com postos móveis, outras com postos móveis e incentivo. Tá? E uma outra sem nada, uma outra comunidade sem nada, nos moldes antigos. Tá? E aí vejam o resultado, então, desse experimento. Olha só. Né?
o número de vacinas, né, recebidas, então, maior ou igual a uma vacina, o grupo que tinha postos móveis de vacinação acabou tendo, então, um percentual maior de vacinação. Aí vai indo, né? Agora vamos pegar o grupo aqui com mais de 5 vacinas. Postos móveis e incentivos aumentou muito em comparação com aqueles que tinham só o posto móvel ou que era o grupo controle. Então, eles concluíram que essa combinação seria o melhor para gerar, né, um número de vacinas preenchendo o esquema vacinal, né, combinando, então, esses dois tipos de incentivo. Tá? Então, esse é um exemplo de um outro experimento na nossa área, que não tem nada de antiético, né, porque depois ele vai ser implementado em larga escala e tal. Tá? Um outro exemplo, né, isso aqui é um pouquinho antigo, porque o pessoal não usava WhatsApp, usava SMS, né? Foi um programa que foi instaurado no governo de São Paulo para reduzir as faltas das crianças na escola, né? E a partir de uns determinados estudos, eles implementaram esses experimentos. E aí tinha 3 tratamentos, né? Eles enviavam para os pais das crianças que faltavam muito a seguinte mensagem por SMS, né? Ir à escola todos os dias é importante para as notas. Depois, para um outro grupo de pais. Maria faltou à escola 3 vezes nas últimas 3 semanas. Ou o nome do filho dele, né? E o último era: o número de faltas de Maria é maior que a média da sua turma. Maria, ou seja, qual for o nome da criança, né? Então, 3 tratamentos e um controle, que não recebia SMS nenhum no grupo de crianças faltantes para as famílias, né? Agora não botei o resultado aqui. Mas em algum lugar está o resultado, não sei porque eu não coloquei aqui. Eles conseguiram reduzir, né, as faltas, principalmente no grupo 3, né? Que fazia uma combinação de estratégias, né, para convencer os pais de mandar o filho na escola, não faltar tanto, tá? Em comparação com o que não recebia nada. Esse é um exemplo bem interessante, né? Depois aqui, um projeto que foi um projeto bem antigo do Instituto Unibanco, chamado de Jovens do Futuro, né? Que era um projeto que era oferecido nas escolas públicas de ensino médio, que dava apoio técnico e financeiro para aplicar para melhorar a qualidade, né, da escola, aumentar o rendimento dos alunos e diminuir a evasão escolar. Tinha vários objetivos, né? E teve uma aluna que avaliou, né, a partir da avaliação da Prova Brasil, né? E tentou verificar se esse programa, aqueles que estavam, né, dentro do programa, melhoravam notas e tal, né? Ela encontrou alguns resultados, né, a partir da análise de avaliação de impacto do programa, comparando escolas que tiveram e não tiveram, e antes e depois do programa, né? Aí ela verificou que no Rio Grande do Sul os alunos melhoraram muito a nota em comparação com aqueles que não participaram, né? Tiveram um aumento maior do que em outros locais, como Minas Gerais, por exemplo, né? E a nota aumentou mais em português que em matemática, né? Perceberam que os jovens que participaram do projeto conseguiam, então, notas mais parecidas com aqueles, né? Com notas mais melhores, né? Que aqueles que não tinham participado, né? O investimento em professores também levou a um retorno, eles consideram, né? Nas notas também, no caso aqui pegaram Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e outros resultados aqui, que não é o caso de entrar no resultado em si, mas mostrar que foi um experimento e como é que ele foi feito. Né? Certo? Esse aqui é o que a gente vai ver em aula, eu não vou entrar em maiores detalhes, que é um programa que tem há muitos anos no México, eu acho que ele ainda tem, mas os governos passavam eles mudavam o nome. É tipo um Bolsa Família, na verdade o Bolsa Família se baseou nesse programa, Bolsa Família que agora não tem mais, né? Ele se baseou no Progressa, começou com o Progressa, que era Programa de Educação, Saúde e Alimentação, se não me engano. Depois passou para Oportunidades, quando mudou o governo federal, e hoje é Prospera, né? E ele foi feito um experimento que testou aquilo que eu contei para vocês, a pobreza rural em algumas comunidades e tal, né? Depois vai ter um dia que nós vamos discutir e ler um texto só sobre o progresso, então não vou entrar em maiores detalhes, né? Mas é possível, sim, fazer experimento na nossa área. Tem um aluno meu do programa de pós-graduação em políticas públicas que ele trabalha com políticas públicas de segurança baseada em evidências. Então, a área dele ele tem um instituto de pesquisa, ele presta consultoria para municípios que estão com problemas, né?
E ele fez, o Pacto pela Paz. Ele agora está em Santa Cruz do Sul, mas ele já fez em Pelotas, Lajeado e Caruaru, né, no Ceará. E que basicamente ele tenta aplicar, ele aplica nesses municípios alguns experimentos e testa se eles funcionam para reduzir a criminalidade. Então, só um exemplo bem simples, né? Existe um procedimento chamado de hotspot, né? Que é colocar um policial, se não me engano, é 17 minutos, tá? Por que é 17 minutos eu não sei, mas já foi testado isso em outros locais. Em esquinas em que se sabe que há muito roubo e assalto, né? Principalmente nas zonas centrais dos municípios. E ele fez isso em Pelotas e conseguiu reduzir muito. Agora eu não tenho percentual aqui, os roubos e furtos no centro da cidade de Pelotas. E os prefeitos adoram, né? Porque é algo muito palpável, é algo muito baseado na evidência. Ele tem o antes e o depois, né? Do número de roubos no centro. Colocou lá o policial e verificou o que aconteceu no antes e no depois, né? Então, é um exemplo de situação experimental, relativamente simples de se fazer, desde que os gestores sejam convencidos disso, né? De que a política pública baseada em evidências, que é baseada em experimentos, né? É bastante eficiente e efetiva para garantir resultados satisfatórios, seja em que área for, né? Então, esse é um exemplo da segurança pública baseada em evidência que faz experimento, demonstra e aí, né, leva para o gestor o resultado para que ele, então, passe a investir naquele tipo de estratégia, né? Infelizmente, ainda existem, né, políticas que a gente sabe que não têm efetividade e alguns governos continuam implementando, muitas vezes por questões políticas, de outros interesses, né? Aí o pesquisador, né, o avaliador não tem muita incidência sobre essas decisões, certo? Antes de passar por quase experimento, eu trouxe aqui um modelinho do teste eu trouxe da Coronavac, tá? Porque o que eu tinha com todas as vacinas foi muito parecido, então da Coronavac que foi feita aqui no Brasil, já está mais do que bom. Deixa eu vou mostrar para vocês os testes que acho que é interessante, né? Porque a gente está na onda aí das vacinas e acho que é interessante a gente saber um pouco como é que foi feito, né? Que é o experimento clássico, né? Aqui, ó. Inclusive, esse conhecimento experimental sobre experimento é muito importante, né, pessoal? Que tem de gente dizendo bobagem aí sobre pesquisas, tem pesquisa mal feita, pesquisa viesada, pesquisa tendenciosa, né? E que é importante que a gente também tenha esse conhecimento, até para desbancar, né? Usar um contra-argumento contra alguns argumentos aí falaciosos. Então, esse aqui foi o teste que foi feito com a Coronavac no Brasil, né? O Butantan que fez. Ele foi feito na China também e tal. No caso brasileiro, a decisão foi de selecionar, né, entre 9.252 voluntários de 6 estados brasileiros, né, que estavam trabalhando no front, bem na época lá do início da pandemia, lá do meio da pandemia 2020. Esses voluntários, então, a gente quer participar, eram todos trabalhadores do front, todos. Então, todos tinham mais ou menos a mesma faixa etária, eram ligados à enfermagem ali, né, todos estavam no front atendendo e tocando nos contaminados, né. Então, o que eles fizeram? Separaram, sortearam. A metade desse grupo, a metade de um grupo, recebeu, né? Ia ser selecionado para receber a vacina, e a outra metade ia ser selecionado para ser o controle dessas pessoas muito parecidas aí, né? Sorteio total, né? E aqui tá as características deles, né? Profissional da saúde, não ter sido infectado e não estar grávida, né? Tem aqui o link de onde eu tirei essas informações, tá? Então, foi feito um sorteio e aqueles que receberam a vacina não sabiam se estavam recebendo vacina ou placebo, e aqueles que estavam dando, né, aplicando as vacinas também não sabiam nada disso, era duplo cego mesmo. Experimento clássico. Né? E aí vem, então, os famosos resultados, que muita gente não entendeu esses resultados. Né? Então, o que a gente tem aqui? Tá? O grupo que não recebeu a vacina recebeu placebo, e o grupo que recebeu a vacina. No grupo que não recebeu a vacina, tá? Depois de passado, se não me engano, os 3 meses, eu acho que foi, 3,6% se infectou. E do grupo que recebeu a vacina, 1,8% não se infectou. Eu não vou entrar nesse cálculo da eficiência global, mas eu vou entrar no cálculo que é mais fácil de entender. O que eu tenho aqui? Exatamente a metade, né? Então, se pode dizer que a efetividade, digamos assim, ou a eficácia da vacina é de 50%.
um leitor leigo é mais fácil de entender esse esqueminha que eu acho aqui, né? O percentual, que foram as pessoas dentro do conjunto de que não recebeu, se infectou, e o percentual nas que receberam a vacina que se infectou. Mas mais ou menos é 50%. Né? Entre aqueles que tiveram e eram vacinados, 8% teve uma versão leve da doença. Tá? 8% teve uma versão leve da doença. Tá? Onde é que está o outro aqui, grupo? Deixa eu ver se eu tenho. Ai, não tenho. E aqueles que não receberam a vacina e se infectaram, 18%, então, teve uma versão leve, moderada ou grave. Tá? Então, já teve graves aqui, no outro não teve. Então, esse experimento é bem interessante e a gente depois soube na prática, né, que a vacina a gente sabe que ela é, mas a gente não sabia até então, né, qual que seria. Então, se fez esse experimento muito antes de colocar já, que a vacinação começou só em janeiro. Isso aqui foi no meio do ano de 2020, os testes, tá? Aí vem a questão de quanto que ela protege, né? Tem um dado aqui que eu já vou logo falar com vocês rapidinho, né? Aqui, então, o grupo vacinado e o grupo placebo. Quantas pessoas, o número de pessoas que se infectaram entre os vacinados e os não vacinados, né? Não foi um número muito grande, 85 nos vacinados e 167, mas é mais ou menos o dobro, por isso 50%, né? Aí, naqueles que estavam vacinados, em comparação com aqueles que não estavam vacinados, né? 7 tiveram sintomas leves e 31 tiveram sintomas leves no grupo não vacinado, tá? Então, e entre os vacinados que tiveram a doença, 78% não precisou de ir para o hospital ou ter assistência médica, tá? E aí vem um dado que na época eu chamava a atenção até dos alunos, que é o seguinte: no grupo dos vacinados, tá? Ninguém precisou de internação. E no grupo dos não vacinados, 7 precisaram. Esse dado aqui diz, foi 100% de eficácia. Não dá para dizer isso, tá? Porque a gente não teve nenhum caso. E quando a gente vai fazer o teste estatístico, se eu tenho um grupo que não tem nenhum caso, o teste é biaisado e não dá para falar nisso aqui, tá? Então, o pessoal falou isso, saiu divulgando assim, mas tem um limite estatístico. Mas o mais importante, eu acho que é esse dado aqui, né? Esse demonstra eficácia mesmo, que hoje a gente já sabe na prática a eficácia, mas na época não se sabia, né? Então, acho que esse foi um experimento bem interessante para as nossas vidas, né? Que mexeu com as nossas vidas. Temos variantes, temos a doença, mas temos menos mortes e menos letalidade, menos internações entre os vacinados. Né? Então, seja que vacina for. Essa foi a Coronavac no Brasil, mas se testaram todas as outras de maneira muito similar, muito similar. No caso da China, eles fizeram um teste com idosos. Né? Aqui não, aqui foi com... Por que esse pessoal que estava no front foi o melhor experimento possível? Porque pegaram as pessoas mais vulneráveis, né? Se ela tem 50% de eficácia em vulnerável, em quem ficou em isolamento em casa deve ter uma eficácia muito maior, né? Então, por isso que pegaram propositalmente esse grupo, certo? Não sei se já tinham visto esses dados aqui, mas eu acho que ele ilustra bem a ideia do experimento que eu estou dando para vocês aqui agora. Hoje mesmo caiu nas minhas mãos, eu não vou mandar para vocês porque envolve um método que a gente não vai ver aqui em aula, mas um site que é do pessoal que faz ivermectina lá, os sérios problemas metodológicos, concluindo que ela funciona e tal, ainda estão nesse papo, né? Então, é bem importante a gente conhecer desenho para poder até criticar, né? Ter um olhar crítico quando a gente lê um artigo, né? Muito importante. Mesmo que vocês nem venham fazer experimento na vida de vocês, é bem importante, tá?